A graça e a paz, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Eu confesso que já estava com saudade de todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, estou vendo já alguns casais aqui, dos que nós convidamos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz aqui com a presença de vocês, né? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que conseguimos mais uma vez nos reunirmos, né? Em meio a essa pandemia. Muitos têm medo de sair de casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas todos nos preparando aí conforme manda as autoridades, né? Constituída aí por Deus. Estamos aqui, somos os mascarados. Né? Mas graças a Deus estamos aqui. Só falta que 2 casais não puderam chegar, mas teve um que já justificou, não conseguiu estar aqui, mas no próximo encontro ele vai estar aqui, se Deus quiser. E o outro eu tentei ligar, não consegui, pois está desligado o seu celular ou fora de área, né? Mas vamos começar, depois eles vão ter acesso à gravação. Nós estamos aqui falando, né, para poder acompanhar os assuntos que nós vamos aqui abordar nesses dias que nós iremos trazer aqui. Eu peço que vocês não percam nenhum, pois é de grande importância para nossos dias e que nós estamos enfrentando, né? Louvado seja o nome do Senhor. São tantas coisas que nós enfrentamos e nós vamos estar aqui falando sobre casamentos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E começando aqui, né, do início, louvado seja o nome do Senhor, para se falar no casamento, nós vamos falar primeiro um pouco aqui na introdução. Nós vamos trazer aqui uma introduçãozinha aqui sobre o noivado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sobre ali namoro, noivados e casamento. Nós vamos estar esses dias abordando aqui, pois são os dias difíceis que nós estamos vivendo na terra. E, amados, sem brincadeira nenhuma, mas está tendo tanta divergência, tantas coisas no meio das famílias, dos casais, pessoas muitas vezes desestruturadas e por falta de conhecimento, como diz a Bíblia em Oséias, né? Que o povo, eles são destruídos porque lhe falta o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos, esse assunto que nós vamos aqui estar trazendo, vai falar tanto para nós, homens, como para as mulheres, né? Os jovens, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a ter uma estrutura, né? Emocional, uma estrutura sentimental, uma estrutura espiritual para mantermos hoje em dia um casamento sólido. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos aprender muito com a palavra do Senhor. Tem tanta gente que estão atropelando, passando por cima dos preceitos bíblicos, certo? Do que a Bíblia realmente traz à luz da palavra para nossas vidas. E isto é muito sério. São pessoas colocando em risco a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E parece que não existe, quando ele se depara com um problema, ouça isso, amado, no nome de Jesus, são pessoas que às vezes vai no oba-oba, naquele, entendeu? Parece que hoje em dia o casamento tem validade, tem data de validade. Casam, já pensam assim, vamos casar, se não der certo, amanhã nós separa. Não é bem assim não. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vi uma frase muito interessante de um pastor, onde ele diz, né, que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma única pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, a Trindade. Assim, o casamento, quando nós unimos, certo, o homem e a mulher, quando temos uma relação, um pacto,
louvado seja o nome do Senhor, se torna uma só carne. Ouça isto no nome do Senhor Jesus. E pessoas com tantas besteiras, tantas coisinhas mínimas que estão enfrentando, já separam um para lá e outro para cá. E a Bíblia não manda que seja assim. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que aquele amor que sentíamos quando noivo, quando namorávamos, certo? Aquele desejo de estar junto, certo? De chegar-se, de encontrar-se com a namorada, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva. Entenderam? E aquele desejo, aquele anseio de estar junto, parece que acaba tão fácil. Ouça isto no nome de Jesus. E nós vamos discorrer aqui muitas passagens que vai ser muito interessante. Nós vamos aprender bastante aqui nesses dias que nós vamos estar aqui reunindo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 29, versículo 18, nós vê que Jacó, amado, ele amava a Raquel. Desculpa. E ele disse para Labão: por 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que Labão respondeu para ele no versículo 19 do capítulo 29 de Gênesis. Labão responde: melhor é que eu a dê a ti do que a outra. Fica comigo. Versículo 20, ele vai nos dizer: assim serviu Jacó 7 anos por amor a Raquel, mas estes anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava a Raquel. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui a gente vê um homem apaixonadíssimo por uma moça, um homem que trabalhou 7 anos. Ouça isto no nome de Jesus. E vai nos dizer que estes 7 anos foram para ele como poucos dias. O homem não se fadigou, o homem não cansava, tudo era alegria, tudo era bênção. E ele trabalhou serviço árduo, pesado, pastoreava as ovelhas do seu sogro. Foram 7 anos, não foi brincadeira. 7 anos, louvado seja o nome do Senhor. Mas ao findar daqueles 7 anos, vai nos dizer a história que Labão, ele pegou a outra sua filha mais velha, pois naquela época não se dava mais nova em casamento, antes que casasse a primeira. E ele pegou e deu a filha mais velha, estando Jacó já alegre do vinho, o seu sogro deixou ele meio uriscado lá, meio bêbado, e colocou a sua filha mais velha para dormir com ele. Quando ele acordou, não era Raquel a quem tanto amava, mas era outra. Aí Labão vai e fala para ele: na nossa terra, nosso costume é assim: se casa primeiro a mais velha, depois a mais nova. Se você quiser, que vá trabalhar mais 7 anos pela mais nova. E esse homem trabalhou, ele ralou. Foram 14 anos, trabalhou mais 7 anos, mas este homem conseguiu. Quantas vezes o jovem, né? Eu sei que aqui tem 3 jovens que com certeza um dia irão, né, se não estiver namorando ainda, vai namorar, vai casar, vai formar uma família. E eu quero dizer para você, jovem, essa fase, todos nós aqui casados, nós já passamos, mas o primeiro amor, aquele momento que você está mostrando apaixonado, você vai enfrentar barreiras, vai enfrentar dificuldades, como se nada houvesse. Tudo pela frente você vai enfrentar de cabeça erguida. A distância não vai ser obstáculo para você. Não. É assim que acontece nos primeiros dias. Oxalá que continuasse
para toda a eternidade, todo o tempo em que vivemos, em que Deus chamar primeiro um ou outro, louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia, o pessoal não está mais querendo continuar com esta garra, com esse desejo de ajudar um ao outro. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui o Jacó parecia que nada era impossível, tudo ele enfrentava por amor a Raquel. Ouça isto no nome de Jesus. Eu quero vos dizer que o homem, ele toma o máximo de cuidado, a mulher também, louvado seja o nome do Senhor, para não magoar. Quando estão namorando um ao outro, é um cuidado tremendo para não magoar com palavras, não magoar, louvado seja o nome do Senhor, por qualquer coisa. Muitos depois que se casam, não pode ouvir, não pode acordar e ver a pessoa com uma cara já diferente, já mudada. E tem fase na vida do ser humano, ouça isso, amado, no nome de Jesus, que nem todos os dias ele vai estar sorrindo, nem todos os dias ele vai estar alegre, pois a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ouça isso no nome de Jesus. Há tempo de rir, há tempo de chorar, louvado seja o nome do Senhor. Então vai ter momentos na sua vida que vai ser uma diferença enorme e você tem que aprender a lidar com isto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando estava noivo, tudo parecia mar de rosas, suportava, aguentava, mas depois que casam-se, começa a mudar, certo? E Deus, na sua palavra, Ele fala, louvado seja o nome do Senhor, que tem esses momento para todas as coisas debaixo do céu. Ouça isto no nome do Senhor Jesus. A pessoa que naquela época estavam noivos, eles tinham uns privilégios que não eram para todos, mas quando a pessoa já estava, querem difamar um ao outro, certo? Muitas pessoas hoje em dia, sem ter certeza do que está acontecendo, do que aconteceu, muitas vezes já querem difamar as pessoas. Ouça isso no nome de Jesus. E aqui nós vamos ver que quando a Bíblia diz lá em Mateus, né, depois nós vamos ver aqui na próxima semana, louvado seja o nome do Senhor, que capítulo 5 de Mateus, né, louvado seja o nome do Senhor, que vai nos dizer a Bíblia que, glória a Deus, sobre o divórcio, louvado seja o nome do Senhor, que ninguém deixe a sua companheira a não ser por causa do adultério. Mas aqui é antes de casar, é quando eles estão comprometidos ainda, certo? Como José estava comprometido. Depois de casado, negativo. A Bíblia não dá nenhuma legalidade para pessoas se separarem. Não. Nós vamos ver lá o casamento de Oséias, né? Ali o casamento simbólico lá de Oséias, que Jesus e o Senhor Deus, Ele traz este ensinamento para nós, né? Sobre o casamento de Oséias, fazendo uma analogia, uma simbologia, certo? De Israel com Deus, certo? Que mesmo Israel sendo traindo a Deus, Deus, Ele se compadece, Ele faz de tudo para salvar Israel. Assim é o homem, assim somos nós. Devemos fazer de tudo para salvar, mesmo se houver uma traição, mesmo se houver algo que nos magoou, que nos feriu, a nossa obrigação é perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver muito daqui para frente sobre o perdão, sobre o convívio, sobre muitas coisas. Não perca nenhum dessas reuniões que nós estamos aqui trazendo, desses estudos, porque vai ser muito proveitoso. Pessoas que estavam ou que estão por qualquer coisa separando, você vai ver que é totalmente diferente. Pela palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, ela vai trazer à tona muitas coisas aqui que nós fazemos que é errado. E nós estamos muitas vezes colocando a nossa salvação em jogo.
certo? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas das vezes nós queremos tomar decisões